Ok. Estamos gravando. Vamos compartilhar aqui o mentor. Notas e faltas. E dia 10. Ok. Então, vamos lá. Responde quem estiver presente aí. Fica atento que eu passo por cima se demorar. Se não puder falar, escrevinha no chat. Adam. Faltou? Amanda Professor, ele tá Vitória. entrando aí. Está entrando? Cadê? Calma aí, professor, ele tá entrando. Ah, Amanda Vitória. Aqui. Opa, presente. Bianca. Bianca? Não. Eu estou com o chat aberto, então quem não puder falar, escreve no chat. Bruno Fonseca. Não está. Danilo Moraes. Não está. Denner Jefferson. Não está. Fernanda Lemes. Fernanda está. Professor, qualquer coisa, sou o Adam, o primeiro da lista. Eu cheguei agora. Adam. Francisco. Presente. Gabriel Martins. Não está. Gabriela Rosante. Presente. Júlia. Estou aqui. Giannini. Presente. João Gabriel. João Gabriel. Está aqui. Kelvin. Presente, professor. Larissa. Presente, professor. Lois. Presente. Luana. Luana não está. Lucas. Eu. Lucas Silva. Não estava ontem, nem hoje. Marina Machado. Presente. Milena. Presente. Professor, só um apontamento. Será que esse Lucas Silva sabe que ele tá na nossa sala? Não sei. Ele é o Lucas Porque que ele é não do tá. meu grupo, né? É, Na porque dupla. ele não tava nas duas primeiras aulas da Renata também. Vocês conhecem ele? Não. Não. Você Agora me vê pegaria. essa questão aqui. Eu parei onde? Milena? Milena. Marina respondeu, né? Milena, não. Pedro Vinícius. Presente, professor. Milena. Milena, O presente. professor, quem chegou atrasado ganha presença também? No final você fala, eu vejo. Ok. Pedro Vinícius está aí? Não. Não está. Raíssa?
O Pedro Vinícius falou ali. Raíssa, está aí? Não está. Rodrigo? Rodrigo? A Raíssa apareceu ali. Rodrigo não está. Rua? Presente. Tácita. Presente. Tiago? Presente. Presente. Vitor Teodoro? Presente, professor. Vinícius Chaves? Ô, professor, tô aqui sim, tá? Quem é? Professor? Quem é você? O Rodrigo. Ah, eu chamei, ninguém respondeu. Desculpa, é que eu tava tentando ligar o microfone, quer dizer. Vinícius Chaves? Presente. Vinícius Silva? Aqui, professor. Vinícius Vicente? Caralho. Professor, Quem está falando? é o Denner. Denner tá na aula. Desculpa, eu não tô respondendo. Você espera o final, né? Para não atrapalhar. O Vinícius Vicente não está presente. Então, agora vamos ver quem são os que chegaram tarde aí. Bianca está aí? Rapidinho. Não. Bruno? Bruno? Não. Danilo? Eu. Dênia? Aqui, professor. Exato. Gabriel Martins? Professor, boa noite, perdão, o Bruno acabou de chegar. Bruno? Gabriel Martins? Luana? Lucas Silva? Vinícius Vicente? Esses aí não estão presentes mesmo. Está feito. Jóia. Boa noite, professor, é o Pedro Pastorelli, eu também estou presente, mas meu nome ainda não foi adicionado na lista. Beleza, Pedro. Vai lembrando eu. Vai lembrando. Vamos lá. Nós vimos o plano de ensino ontem. Sim? E agora vamos entrar, então, na disciplina. Então, olha lá. Todo mundo está vendo aí? Sim? Marketing. Qual é a origem do marketing? Ó, existem alguns estudos que mostram que no século XIX já se tinha uma noção da importância que era ter relacionamento com os clientes de uma empresa. Quais são esses indícios? O Fernando Pessoa, que nós conhecemos como poeta português, Fernando Pessoa tinha alguns trabalhos dele que falava de relação da empresa com os clientes. Ele escrevia para um periódico e ele tinha uns artigos dele falando em relação com o cliente. Foi feita uma compilação desses trabalhos do Fernando Pessoa, e quando você lê esse livro aí, né, fala, puxa vida, bem antes de se falar em marketing, o Fernando Pessoa não usava a palavra marketing, que é uma palavra americana, né? Mas o Fernando Pessoa tinha definições que têm tudo a ver com o marketing. Então, se for pensar quanto o Fernando Pessoa influenciou outros autores para
para que tenha surgido o marketing, mas eu não sabe precisar. Mas o Fernando Pessoa é citado por alguns especialistas, né, como um dos precursores aí do marketing. Ok? Então, mas ele nunca trabalhou com o foco em desenvolver um novo pensamento em cima do marketing. Ele simplesmente escrevia sobre isso. Qual é a origem real do marketing? A origem real do marketing é que a evolução industrial, então vamos entender isso aqui, ó. Até o século XVIII, o mundo era um mundo oligarca, agrário, não era industrial. O que tinha de produção era artesanal. Então, você tinha lá o alfaiate, produzia roupa sob encomenda. Você tinha o ferreiro, que fazia espada, faca, utensílios em aço. Você tinha o carpinteiro, que fazia caixão para enterrar pessoas, mesa, cadeira, marceneiro. Aí. Mas a gente vivia o artesanato. A produção era artesanal, onde um passava para o outro, tinha o artesão e o aprendiz, e a produção era extremamente baixa. Atendia só as classes mais altas. Não tinha uma venda, não existia um mercado comercial. Tanto que um ponto marcante da história é o surgimento da burguesia. Porque antes da burguesia, você tinha só a classe superior, os nobres, e a plebe. Quem é o burguês? É aquele que começa a intermediar o rico e o pobre. Que ele começa a comercializar coisas. Então, ele vai, arrecada a produção inteira de uma região e depois sai vendendo essa produção para outros. Como ele detém o controle da produção, porque ele vai e fala, eu quero comprar toda a sua produção, pago antecipado. Como ele detém o controle, ele começa a pôr o preço que é bom para ele. E ele começa a ficar rico. E esse novo rico aí, que não é um nobre, na verdade é uma pessoa da plebe, que acabou se aparecendo ali como um comerciante, ele forma uma nova classe social. Certo? Por volta de 1760, 70, na Inglaterra, um cara, sobrenome Watts, desenvolve a máquina a vapor. Por que é importante a máquina a vapor no século XVIII? Porque até então, a produção era limitada e as poucas máquinas que existiam eram movidas por força motriz humana ou animal. Então, você pegava nos moinhos uma pedra amarrada a um pau e amarrava um cavalo, um boi nesse pau e ele ficava girando ali e aí você ia colocando milho, colocando o que você queria moer e a pedra ia passando e ia moendo para fazer a farinha de trigo, farinha de milho, farinha de mandioca. Os teares, o que é tear? Né? Tem o tear artesanal até hoje, né? Que é o quê? Você tem lá uns pedais e tem uma linha que passa de um lado para o outro, se abaixa a linha, passa a outra e vai trançando e fazendo tecido. Então, aquilo estava limitado à capacidade humana de trabalhar. A máquina a vapor
ela substitui a mão de obra, substitui os animais. Com uma vantagem. Ela tem muito mais potência, e a potência, para vocês terem ideia, ela adotou o critério de dizer que a força daquela máquina era equivalente a tantos cavalos. Então, por isso que até hoje, quando você fala em potência, você fala em HP, em inglês, horsepower, ou CV, que é a tradução, cavalo-vapor. Então, quando você fazia uma máquina, você falava, essa máquina aqui tem a potência de 2 cavalos. Fazia uma outra, essa aqui tem de 10 cavalos. Só para ter ideia. Você pega um motor aí para bombear água em casa. Ele tem meio cavalo para pegar a água do poço e levar para a caixa d'água. Já um carro de Fórmula 1 chega a ter a força equivalente a 1000 cavalos. Então, quando você acelera o carro, ele sai com uma força tal que seria o equivalente à puxada de 1000 cavalos ao mesmo tempo. Então, essa primeira revolução aí, ela permite substituir a mão de obra e os animais por uma máquina que precisa ser alimentada na sua caldeira com carvão e, dentro de uma panela de pressão, água. Né? Quem já viu a mãe cozinhando feijão, vê que a partir de um certo momento tem uma válvulazinha que fica girando em cima da panela de pressão, soltando um vaporzinho. O que é aquilo lá? À medida que se aumenta a temperatura dentro da panela, aumenta a pressão. E aí, aquele peso tem um peso suficiente para deixar o excesso de pressão empurra ele para cima e escapa. Para quê? Para que a pressão dentro da panela de pressão não ultrapasse o limite de segurança. Quando a pessoa não cuida dessa válvula, ela fica entupida, existem vários acidentes que acontecem na casa das pessoas, por quê? Não sai o excesso de vapor por aquela válvula, porque ela está entupida, a pressão vai aumentando, 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 até que alguma coisa na panela rompe e ela explode. Se está fazendo feijão, por exemplo, joga feijão para o teto, suja tudo. Né? Se tiver alguém perto, pode machucar. Não é um problema. E aí, olha só, como é que você transportava matéria-prima ou produto de um lugar para o outro? Ou nas costas de homens, pessoas, ou nas costas de boi ou cavalo. Né? Carroça também puxada por boi ou cavalo. E quanto um homem consegue andar por dia? Consegue andar 10, 20 quilômetros. Quanto o cavalo consegue? 20, 30 quilômetros. Então, as distâncias percorridas com produtos eram limitadas, porque o esforço para transportar aquilo era muito pesado. Quando vem a máquina a vapor, você coloca o produto ali e a máquina vai levar esse produto muito mais do que um homem ou um cavalo consegue e leva longe. Então, foi chamado Revolução Industrial porque permitiu que as empresas aumentassem a produção, porque quando ela não levava o produto para outras cidades, para outros lugares, ela produziu o suficiente para atender aquela comunidade ali, tudo que ela produzisse a mais não ia ter ninguém para comprar. O excedente de produção ficava parado. Com a mobilidade da máquina, passou a ser possível produzir em grande escala e levar para outras regiões. A ponto, por exemplo, né, da Inglaterra, que é onde ocorreu a primeira Revolução Industrial, pegar o excedente de produção de tecidos da Inglaterra, levar para outros países vizinhos, mas
colocar em navio esse excedente de produção e levar para outros continentes. Ok? Então, olha só. Não existia mercado. A Revolução Industrial que incentivou o crescimento do mercado. Antes era incipiente, era escambo, troca. Durante, então, os anos de 1760 alguma coisa, até 1890 alguma coisa, ou seja, 130, 140 anos, a máquina a vapor era a grande novidade e ela que promoveu a mudança na produção. No final dos anos do século XIX, surgiu um motor mais eficiente, que é o chamado motor a explosão. Aí já usando óleo, né, à base de petróleo, gasolina, óleo. E é o conceito que equipa os nossos carros até hoje. Os carros têm motor a explosão. Aquele barulhinho do carro, são várias explosões que vão acontecendo, né? Então, você olha o contagiro lá, né? Tem o velocímetro e o contagiro. Você anda a 3.000 giros, mais ou menos. O que quer dizer isso? É rotações por minuto. 3.000 giros, 3.000 RPM, quer dizer que o motor está girando em cada minuto 3.000 vezes. O minuto tem 60 segundos, 3.000 por 60 dá 300, dividido por 6, 50 voltas por segundo o motor dá. Se o motor tiver 4 cilindros, tem motor de 4, de 6, de 10, de 12. Os nossos carros, a grande maioria, tem motor de 4 cilindros. Alguns têm de 6. Mas quem tiver um Maverick, né, antigão, ele pode ter 12 cilindros. Um carro de Fórmula 1 tem 12 cilindros, pode ter 10. Uma picape tem em torno de 6 cilindros. Então, você imagina, o motor gira 50 giros por segundo, e se ele tiver 4 cilindros, ele tem 200 explosões, 50 em cada cilindro, por segundo. Explode, empurra, explode, empurra, explode, empurra, para dar um movimento de giro no motor. Imagina a tecnologia disso. E aí, o que o motor a explosão permitiu? Que aquela máquina a vapor, que era pesada, né? Que você vê um exemplo de uma máquina a vapor, é o trem, o Maria Fumaça, né? Que sai uma fumaça preta numa chaminé e uma fumaça branca na outra. A preta é a queima do carvão. A branca é o vapor de água que sai para cada movimento que o motor faz. Só que a máquina a vapor era muito pesada. Você tinha que carregar muito carvão, muita água. Onde que ela pegou efetivamente? Em máquinas estacionárias, por exemplo, máquinas para girar os teares na produção de tecido na Inglaterra. Os trens para percorrer longas distâncias em cima de trilhos. Mas o carro a vapor era muito pouco usado. O motor a explosão fez com que o motor fosse reduzido em tamanho. O combustível agora é a gasolina, o óleo. E equipa unidades autônomas de transporte. O que é isso? Um carro que levava 1, 2 pessoas, depois 3, 4. Hoje tem carros, ônibus, que levam 40, 50 pessoas. E o mais interessante, como ele era leve, ele não precisava andar em cima de trilho. Então, eu tenho mobilidade agora para levar pessoas e produtos em local que não tem trilho, porque é muito caro fazer uma linha
férrea. Tá? Tudo isso é importante para a gente, porque isso aumentou a capacidade de produção dos países, das empresas. E quando se aumenta a capacidade de produção, acontece o seguinte, a pirâmide social, ela é assim, né? Não sei se vocês estão me vendo aí. Não sei se eu estou com imagem. A pirâmide social, ela, como diz, é uma pirâmide. Quanto maior o preço do produto, menos pessoas vai ter acesso. Quanto mais produto eu faço, eu tenho que vender para mais pessoas. Consequentemente, abaixo o preço do produto. Então, toda a capacidade ociosa, eu tenho que buscar outras pessoas para comprar. E nem sempre a pessoa vai ter o mesmo dinheiro do rico. Então, o preço tende a baixar. Ok? Então, primeira regra do marketing. Quando você tem poucos produtos sendo ofertados, o preço tende a subir. Quando você tem muito produto sendo ofertado, o preço tende a cair. Ok? Ok. Nós tivemos as guerras mundiais. A primeira começou em 14, terminou em 17. A segunda começou em 37 e acabou em 45. Um monte de tecnologia que o inventor já tinha pensado, mas que não tinha como desenvolver, desenvolveu na guerra. Vou dar um exemplo de uma. A aviação. Quem era o aviador? Quem era que estava desenvolvendo o avião? O cientista. Então, o cara desenhava o avião, o sonho de voar, do Ícaro e tal, é possível voar, para lá. Aí ele construiu uma engenhoca qualquer lá. Quem ia testar o avião dele? Ele mesmo, ninguém ia. Então, ele tinha que ter muita certeza, porque se ele fosse testar e não desse certo, ele morria. Quando vieram as guerras, a primeira principalmente, os países, na ânsia de ganhar a guerra, viram aquela tecnologia e falaram, poxa, vamos desenvolver o avião. Porque com o avião eu levanto o voo aqui, passo por cima das forças inimigas, atravesso e vou jogar bomba lá do outro lado, lá no quartel-general deles. E aí, o inventor ficava melhorando o avião e o soldado era chamado e falado, ó, você tem uma missão para a pátria. Você vai entrar nessa máquina aqui, vai correr nessa pista, vai levantar voo, vai atravessar por cima da base do inimigo e vai soltar uma bomba lá. Aí o carinha aceitava esse risco aí e fazia. Imagina quanto jovem morreu. Quantas pessoas morreram até que o cara tivesse feito uma máquina que levantasse voo, que tivesse autonomia para chegar até algum lugar, que tivesse condição de voltar daquele lugar, que tivesse condição de aterrissar sem morrer o piloto. Um monte, muitos, milhares. Mas no final da Primeira Guerra Mundial, o avião era uma realidade. Existem outras. Por exemplo, a medicina é evoluída hoje, desculpa, porque na Segunda Guerra Mundial, os alemães, com a história de arianos, eles abriam o corpo humano dos prisioneiros, a pessoa estava viva ainda, e ele abriu o corpo humano para ver como é que funcionava o corpo. Ele pegava o prisioneiro, levava para uma região fria e via quanto tempo o cara sobrevivia até morrer. Punha o cara em temperatura alta para ver quanto ele vivia. E com isso, os médicos iam anotando tudo e evoluiu a medicina. A própria energia nuclear, que hoje é a principal fonte de energia no Japão, na França,
na Alemanha, foi desenvolvida durante a guerra. O primeiro uso que foi dado foi para fazer bomba atômica. Os Estados Unidos jogou em cima de Hiroshima e Nagasaki. Só que depois, os caras pegaram essa tecnologia e colocaram em reatores para gerar energia elétrica. E isso permitiu que alguns países que não tinham recursos naturais, que antes queimava carvão para gerar energia elétrica, passaram a usar a energia nuclear. Para resumir, acabou a guerra. Acabou a guerra, toda a tecnologia que foi desenvolvida durante a guerra vai para onde? Vai para a produção civil. Vai para a produção de bens. E as empresas que recebem essa tecnologia, elas melhoram a qualidade dos produtos e aumenta a disponibilidade, aumenta a produção de produtos. Agora, olha que legal. Qual foi a primeira regra que nós falamos do marketing? Quando você tem poucos produtos, o preço tende a subir. Quando você tem muitos produtos, você tem que vender para mais gente e o preço tende a cair. Durante o período do gigantismo americano, ou seja, final dos anos 40, começo dos anos 50, muitas empresas americanas começaram a crescer muito, ganhar muito dinheiro, ficar enormes. E tantas outras empresas começaram a falir, fechar. E aí, o pesquisador, normalmente, ele vai atrás de descobrir o que está por trás do fenômeno. Qual era o fenômeno? Empresas crescendo e ganhando muito dinheiro. Ou empresas perdendo muito dinheiro e fechando. Certo? E aí ele vai, identifica quais são as melhores práticas, o que as empresas fazem de melhor, que fazem com que elas cresçam e ganhem dinheiro. Juntaram tudo isso e um cara veio e falou assim, ó, esse é o conhecimento de alguma coisa que acontece nas relações comerciais. E deu o nome de marketing. Essa palavra não existia tradução. No Brasil, a tradução para marketing foi dado como mercadologia. Depois, foi visto que não era a tradução exata e adotou a palavra marketing efetivamente. Tá? É uma nova palavra que tem hoje até no nosso dicionário. Porque mercadologia, a lógica dos mercados, não traduzia tudo o que se esperava com o marketing. Então, o marketing surge na década de 50, da compilação das melhores práticas em termos de produtos, em termos de preço, em termos de distribuição física, de ponto de venda e de comunicação com o mercado, propaganda, publicidade. Ok. A evolução industrial entra na modernidade a partir dos anos 60 e 70, e a partir daí nós estamos vivendo uma incerteza enorme, porque o aumento da produtividade é constante e sobra produção nos países desenvolvidos, e esses países acabam pressionando os países subdesenvolvidos a aumentar, abrir o seu mercado para aceitar os produtos desses países. Mas o importante para a gente é entender que o marketing surge do mercado. A concorrência é que faz surgir o marketing. E aí eu reforço aquilo que eu falei ontem, que onde não tem concorrência, ninguém está disposto a gastar desenvolvendo produto, dando desconto na venda, melhorando a vitrine da loja, treinando o vendedor, fazendo propaganda para vender. Por quê? Se você quiser comprar, você vai comprar aquele produto, não tem outro.
Produção é só de uma empresa. Só que, à medida que as empresas começam a produzir mais e mais, o poder que estava na mão das empresas antes passa para a mão do comprador, porque o comprador pode escolher de quem ele vai comprar o produto. Então, o marketing é isso. É o fenômeno que avalia o poder do comprador quando a produção é maior do que a procura de produtos. Tá? Tanto que tem momentos em que as empresas diminuem a produção de produto para forçar o aumento no preço do produto. Né? Ela aumenta, diminui, exporta ou para a produção, diminui a oferta de produto, muita gente vai querer comprar, e aí ela aumenta o preço. Então, toda vez que o cara quer aumentar o preço, ele diminui a oferta. Agora, com a pandemia, a gente estava acostumado já a não ter pressão para aumentar preço. Mas, com a pandemia, as empresas aproveitaram para diminuir a produção e, em seguida, aumentar o preço dos produtos. Vai cair, eu interrompo aqui e já volto para abrir para perguntas.